Já estamos de volta, foi super rápido. Agora, quando o assunto é voz, falar bem, eu sempre recorro a ele, ao meu fonoaudiólogo Jeová Amorim, porque existem pessoas que falam rápido demais ou devagar demais, que dá até preguiça, né? Quando é devagar demais, dá preguiça de escutar. E quando é rápido demais, você não consegue entender. Será que existem exercícios que podem ajudar? Bom, aí só ele pode falar isso pra gente. Bom dia de novo, Gel. Tudo bom, meu amor? Deixa eu dar um beijinho, né? Beijinho, porque eu gosto de beijo. Então vamos lá. Como é que é isso, essas pessoas aceleradas no falar? Porque fala muito rápido assim, você não sabe... Como é que é? O que acontece? Quando você fala muito rápido, já acontece de cara um ruído na comunicação. Eu não vou conseguir entender o que você está falando e eu vou pedir para você repetir. Certo. Mas toda vez que eu falo, eu projeto uma imagem. Então, na hora que eu ouço alguém falando de uma forma muito rápida, ela já passa de cara a mensagem que ela está ansiosa, que ela está tensa, que ela tem pouco tempo para falar e que ela está super desconfortável naquela situação de comunicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação à imagem que a gente projeta numa situação de comunicação. E quem fala devagar demais, né? Fica aquela coisa assim. Como você mesma disse, que são aquelas pessoas que a imagem vem como algo monótono, cansativo e o pior de tudo, é como se elas não organizassem melhor as ideias. Então isso termina gerando ruído na comunicação e a gente desliga daquele comunicador e vai cuidar da nossa agenda interna. O ideal é a gente ter uma comunicação dinâmica, uma velocidade equilibrada. Eu tenho que trabalhar com os contrastes. Certo. Ora eu vou falar mais rápido, ora eu vou falar um pouquinho mais lento, porque aí eu passo dinamismo. Eu passo clareza e eu passo, sobretudo, a necessidade de me fazer compreender. E aí eu vou um pouquinho além, tom de voz. Tem quem fala alto demais e tem quem fala baixo demais. Isso é porque não se ouve, já virou um vício? Como é que Veja, seria? a gente tem várias coisas que podem justificar isso. Eu posso ter uma perda auditiva e, em função dessa perda, eu começo a falar mais alto para eu poder me escutar, ou eu simplesmente convivi numa cultura onde as pessoas elas falavam muito alto e aí eu começo também a desenvolver isso que seriam as alterações funcionais. Certo. Né? Mais por cópia de modelo, porque a comunicação ela se dá frente aos modelos. E quem fala baixo demais? A gente recebeu uma vez aqui uma convidada que ela fala bem baixinho. Aí é um suplício, porque a gente fica numa situação super desconfortável. Quer ouvir, não consegue. Né? Termina querendo fazer uma leitura labial do que o outro está falando, mas se ele tiver uma articulação travada e ele falar baixinho, Aí é que piorou, não consegue aí mesmo. é que a gente não vai conseguir estabelecer essa comunicação e aí é uma comunicação que não vai acontecer, ela vai se diluir na sua frente. Existem exercícios práticos que a gente pode fazer, especificamente, vamos lá, para quem fala rápido. Isso. Como é que seria essa desaceleração? Então vamos prestar atenção. O indivíduo que fala rápido, ele encurta o tempo de duração de vogal. Tá. Então ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um indivíduo que fala lento, o que ele faz? Ele prolonga o tempo de duração da vogal. Então ele vai fazer 1, 2, 3, ou seja, o tempo de duração da vogal é maior. É maior. Então hoje a gente dispõe de alguns aplicativos na internet, como por exemplo decibelímetro, que ele cria o ritmo de fala que eu vou desenvolver e que ajuda esse indivíduo a se automonitorar. Mas o segredo é, se eu sou uma pessoa que as pessoas dizem que eu falo rápido, ou eu também me acho uma pessoa que fala rápido, eu começo a prolongar mais as vogais na hora que eu estiver falando. Na hora que estiver falando, para você ser compreendido, né? Se Isso. fazer entender. E o oposto é verdadeiro. Tá. Né? Se eu sou uma pessoa que fala muito lento, eu vou encurtar o tempo de duração das minhas vogais. E é engraçado, por exemplo, que às vezes aqui no programa vocês podem perceber que no último bloco, dependendo de como foi a duração do programa, a minha despedida eu acelero um pouco mais. Se o meu diretor estiver aqui no ouvido, olha, a gente tem 30 segundos para finalizar. Então você tem que se despedir, né? Tem que se fazer entender. Mas eu procuro manter aquela comunicação tranquila para que eu seja compreendido. Acho que é isso que todo mundo procura fazer, isso, né? Porque imagina, você é uma comunicadora, eu estou assistindo você e eu não consigo entender o que você está falando e hoje a gente tem uma ferramenta poderosa nas mãos que é o controle, então automaticamente a gente muda de canal. Porque eu não estou conseguindo entender aquilo que a comunicadora está querendo veicular. Né? Então hoje a gente vive um momento que a comunicação está cada vez mais requintada. A gente está mais cético, a gente não leva para casa
qualquer coisa. Verdade. E tudo é apresentado, a informação hoje é apresentada numa embalagem atrativa. E qual a embalagem atrativa que a Áurea Dantas utiliza? Né? É a forma como ela comunica, é o cuidado que ela tem na elaboração das palavras. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é, independente de trabalhar em televisão ou não, são com os gestos, né, Jeová? A forma como a gente gesticula, às vezes fala mais do que a gente, Pois né? é. Muita mão, muita coisa. É porque o gesto ele é algo bacana. Para que serve o gesto? Para complementar a minha fala. Certo. Né? Só que eu tenho que ter muito cuidado com alguns tipos de gestos, porque o gesto ele sofre influência da cultura. Então, por exemplo, um gesto de ok para a gente, em outra cultura, isso pode ser algo muito constrangedor. Então, eu tenho que ter muito cuidado nos gestos. Então, não usar gestos, por exemplo, como está falando com alguém dessa forma, porque esse gesto, na nossa cultura, termina denotando coisas que não são agradáveis. Sim. Então, é ter equilíbrio. Da mesma forma, são aquelas pessoas que, quando se comunicam, elas começam a construir um globo, que a gente diz que é o construtor do universo. A gente, do outro lado, tem outro perfil, que é aquele indivíduo, é o amoroso. Ele só se comunica fazendo o coração. Né? Então, eu preciso ter controle sobre isso. Né? O gesto é para complementar a minha fala. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Então, se eu vou para algum lugar, o gesto de ida é esse. Eu não posso dizer que eu vou para algum lugar Trazendo, a não ser que eu esteja fazendo uma autorreflexão. E aí as pessoas elas têm que procurar o fonoaudiólogo especializado em voz. Para ter todo esse acompanhamento para melhorar aí essa questão, se é acelerado, desacelerar, se está lento, acelerar um pouquinho. Exatamente, porque na fonoaudiologia a gente tem várias áreas. Sim. E quem trabalha com essas questões é o fonoaudiólogo especialista em voz. E aí às vezes as pessoas confundem e acabam indo para um profissional que não trabalha com essa área, não tem experiência nessa área, e aí esse trabalho termina se prolongando por muito tempo. Certo. A gente vai conversar ainda mais, mas passou por aqui o Instagram do Jeová. Quem tiver qualquer dúvida, vai lá, segue ele no Instagram, fala com ele no direct, marca uma consulta, porque o que não vale é você não ser entendido. A gente tem que se fazer entender de todas as formas. E vamos ler que já tem recadinho aqui do pessoal. A Má Oliveira 770. Bom dia, já estou ligadinha no Tudo de Bom. Manda beijo para mim e para minha mãe Maria Augusta. Linda. Obrigada, Má. Um beijo para você e para sua mãe Maria Augusta. A Rita 6581. Bom dia, Áurea. Tô ligada no Tudo de Bom. Por favor, manda beijo pro meu marido Santos e beijo para você. Então, um beijo pro Santos, marido da Rita. Beijo para você, Rita, e obrigada pelo carinho da sua companhia aqui com a gente. A Cris Leite, bom dia! E com tudo de bom, a segunda fica top. Ligadinha aqui no Benedito Bentes 2 e a apresentadora, como sempre, arrasando no look porque ela não anda, ela desfila. Obrigada, Cris. Um beijo para você. Espero que esteja tudo bem com você aí na sua gestação. Um beijo para todo mundo do Benedito Bentes 2 e é claro. A S. Velma. Oi, minha linda, todos os dias eu assisto Tudo de Bom. Manda um abraço para mim. Então, um abraço para você e muito obrigada. O professor Jorge Araújo, tema interessante para nós professores, ligadinho aqui no programa Tudo de Bom. Verdade, porque o professor ele usa a voz todo dia. Todo dia. Né? É um atleta vocal, né? Eu sempre digo que o professor de todos os profissionais da voz é o que a gente considera o grande atleta. Porque às vezes as condições das salas de aula, as condições acústicas não são favoráveis para essa voz. E ele acaba sobrecarregando, às vezes chega e diz assim, vamos colocar microfone nos professores. Só colocar o microfone nos professores não resolve o problema. Porque o que acontece muitas vezes com os professores? De um modo geral, eles carregam uma rouquidão. E essa rouquidão é uma coisa tão presente que eles começam a achar que rouquidão é algo normal, que faz parte da vida do professor, quando a gente sabe que não é. Rouquidão jamais pode ser encarado como algo normal. Porque é exatamente como você falou, por exemplo, o cantor, mas ele não canta todo dia, né? Então, assim, o professor é exatamente isso, ele está ali todos os dias na sala de aula, às vezes em diversas salas, em diversos turnos, e existe um acompanhamento interessante para eles, então, né? É preciso haver esse acompanhamento, né? O Estado disponibiliza na Uncisal serviço direcionado para professores, que eu acho super válido. Tá vendo, Jorge? Então, cuida da sua voz, já que você é professor. E ele colocou aqui, Áurea, manda um beijo para os meus alunos do Opção Cursos. Então, um beijo para todos os alunos do professor Jorge Araújo. Então, agora a gente vai mais uma vez para um intervalo super rápido. Na volta tem mais bate-papo com Jeová Amorim, tem mais matéria, tem um monte de coisa aqui no seu Tudo de Bom.